Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Todos acharam? Nós vamos ler a partir do versículo 25. Amém? Amém. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Amados, a gente não pode viver desconectado com a sociedade que nós estamos vivendo. E interessante, eu estava há alguns dias, eu estou parado nesse texto, né? E eu tenho refletido bastante. E eu queria dar um tema para essa mensagem, que eu não sei se vocês perceberam, mas o Senhor Jesus está dizendo que algumas pessoas vão ser impedidas de segui-lo. Pegaram aí? E vivendo nessa sociedade que a gente está vivendo, essa sociedade tem criado conceitos que muitas vezes quer falar com a gente. E esses conceitos às vezes anulam princípios. Ah, mas não é bem assim, Chico. Deus é amor, Deus é bonzinho, né? E mesmo aquele que não tem qualquer instrução bíblica, pessoa que é completamente assim, nunca teve o privilégio, como nós, de ouvir uma mensagem, de ouvir o Evangelho, né? Sempre quando a gente fala de Jesus, o que ela associa? Sempre associa Jesus ao amor. Não é isso? Jesus é amor. E aqui eu queria dizer para vocês que está um dos grandes enganos da sociedade. Pois Jesus está nos ensinando aqui que devido ao amor, Ele vai punir. Nenhum pecado pode passar por cima do amor. E essa heresia que tem sido pregada em nossos dias, ela se chama universalismo. Todos serão salvos. Isso é uma heresia, misericórdia, terrível, né? Mas tem sido pregado aí. E o interessante é que tem encontrado muitos defensores, né? Que não tem, às vezes, o conhecimento, né? Não tem, assim, a seriedade ou a ortodoxia correta da palavra, se perde exatamente aqui. Porque as pessoas estão buscando popularidade. Quando busca popularidade, o que ela mais valoriza é ser benquisto. Só que vocês perceberam que em Jesus, o tempo todo que ele caminhou, ele era o amor, ele fazia milagres e ele era benquisto? Pensa um pouquinho comigo, certo? Porque alguém poderia falar, não, Chico, ele era benquisto sim. Tá, mas quando... Lembra que chegou lá, Pilatos falou assim, quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás?
Se Jesus fosse benquisto, o que falariam? Clamaria para Jesus. Mas quem que eles escolheram? E não se engane, essa sociedade continua escolhendo Barrabás. Não mudou. Eu sei que aqui esse texto, ele traz um quadro, e ainda assim é chocante, porque a gente lê nesses versículos e a gente vê que Jesus está afirmando que algumas pessoas não vão poder ser discípulos. De maneira clara. E aqui eu quero dizer que é o Jesus, o próprio amor, em pessoa, que está falando isso. E essa madrugada, eu despertei, eu estava orando, né? Eu até estava lutando com o Senhor, que eu estava querendo pregar outra coisa. Confesso aos irmãos que eu estava lutando ainda essa madrugada. E aí Deus me falou uma coisa interessante. Deus falou para mim: Chico, essa mensagem é urgente. É uma mensagem urgente. Porque se eu e você, nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, a gente precisa aprender dela com honestidade. E aqui eu queria convidar você essa noite, juntos, né? Com humildade, com simplicidade, a gente aprender quem são essas pessoas que não podem ser discípulos. E eu queria dividir esses versículos em duas partes. A primeira parte está no versículo 26, que fala que é uma atitude que nos impede de seguir Jesus. O evangelista Lucas, ele é um primoroso, detalhista. Eu sou, assim, apaixonado pelo evangelho de Lucas. Porque ele fala com detalhes. E esses detalhes são importantes a gente observar. E se a gente prestar atenção, ele começa dizendo que havia uma grande multidão. Aí eu fico pensando, multidão, parece que ele comete uma paralaxe aqui, né? Porque ele fala uma grande multidão, né? Imagine então. Porque multidão já é bastante, né? E ele fala grande multidão. O que você me ajuda a imaginar que é uma grande multidão? Multidão é 1.000 pessoas? Então seria mais que 1.000 pessoas. Não é isso? Elas estavam acompanhando Jesus. E acompanhando Jesus, ele parou, voltou-se para essa multidão e disse: se alguém... Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Ele estava andando, uma multidão, né? Uma grande multidão, seguia ele. Ele parou e falou o quê? Se alguém vem a mim e não aborrece pai, a mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Só que para mim aqui já vem o primeiro desafio linguístico. Porque eu tenho certeza que tem algumas versões diferentes aqui. E tem uma versão que está falando aquele que não me ama, né? Só que aqui a primeira dificuldade, porque no texto original não tem a palavra amor aqui. Então, quando o pessoal da NVI e outras versões, King James, a New King James, porque em inglês está aborrece. O que aconteceu? Traduziram por amor. Então, presta atenção. Houve um conceito aí, não houve? Porque a palavra no original, ela não é ágape, nem agapou, nem filéu. A palavra é misel, que vem de miséria, que aborrece, que faz odiar. Então o sentido que ele está falando aqui é a palavra misel, ela tem um sentido que alguém
que aborrece, que odeia. Mas, como eu falo assim, que a gente tem que entender as regras de hermenêutica e exegese, né? Onde fala que a Bíblia explica a Bíblia. Amém? Tamo junto? Estão me entendendo? Desculpa eu ser meio professoral aqui, mas eu acho que eu quero que vocês entendam um sentido aqui. Porque se a gente acompanhar essa mesma passagem paralela que está num dos livros sinóticos, né? Em Mateus 10, 37, está escrito assim. Quem ama, achamos a palavra amor aí. Que aqui no original é filéu. Então, quem ama a seu pai ou sua mãe, mais, olha aqui, presta atenção, mais do que a mim, não é digno de mim. Ou quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então nós achamos o porquê que apareceu a palavra amar. Só que não é porque tem na versão NVI, né, por exemplo, tá dizendo assim: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, e os filhos, e os irmãos, e as irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim. Então ele fez uma interpretação de Mateus. Só que ele anulou a palavra aborrece. Percebe? Eu não queria causar uma confusão aqui, mas eu queria que vocês entendessem um sentido. Porque o mundo tenta mudar conceitos. E o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Que se o meu amor está centrado numa pessoa, eu estou a um passo de desenvolver uma dependência que vai me fazer amar mais essa pessoa do que ao Senhor. Mas isso é sério. Eu vou repetir, tá? Se o meu amor está centrado numa pessoa, estou a um passo de desenvolver uma dependência a essa pessoa, mais do que ao Senhor. Então aqui começa o problema. É isso que Jesus está falando. Qual tem sido o nosso critério? Em que lugar Jesus está na nossa vida? Está no nosso coração? A gente acabou de participar de um gesto que ele, por amor, se entregou a nós, sem nos conhecer. Concordam ou não? O Senhor nos conhecia. O Senhor não sabia das nossas mazelas. O Senhor não sabia. Mas assim mesmo ele morreu por nós. Para que a gente, por ele, tenha vida eterna. Então o ensino que Jesus está nos dando aqui é que se alguém amar ao Senhor menos do que pessoas, coisas, situações, porque eu estou falando aqui de pessoas, mas às vezes pode ser o trabalho, a gente ama mais o trabalho do que ao Senhor. Só que tem um agravante. Vocês conseguem perceber o agravante aqui ou não? Qual é o agravante? Jesus colocou uma condição. Não pode ser meu discípulo. Aí pega. Porque é um impedimento. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho refletido nessa palavra. Porque Jesus está fazendo uma afirmativa contundente aqui. Ele está sendo incisivo. E eu creio que a essência daquilo que Jesus quer nos ensinar é que o nosso amor deve estar voltado para aquele que não é só a fonte, mas ele é o próprio amor. Porque se a gente prestar atenção num detalhe, porque a gente fala de amor, nunca se falou tanto de amor como nesses dias que nós estamos vivendo, não é? Só que o Senhor Jesus, né, ele nos deu um critério de amor. E João fala com muita propriedade em alguém pode ler 1 João 4:8.
Olha que interessante o que João nos ensina. Na versão inglesa, originalmente em inglês, eles usam hate. Como para odiar. Sim, hate. Então, mas como que mudaram, né? Você vê na New King James... Na versão em inglês está hate, mas na português usa a questão da construção do amor. Então, mas foi feito, você percebe? Mas foi feita uma tradução. Eu questionei meu professor, né? E falei para ele o seguinte, mas como que o pessoal da NVI, eles falaram assim, que eles estão usando conceitos de construção de pensamento, Sim. só que estão alterando. Sim, eu fiquei surpreso de ver em inglês isso e na português da King James estão Sim, completamente foi diferentes. o que eu falei, na King James não tá amor, tá misel. Isso na inglês está missão, tá certo. Na inglês, mas em português fizeram a Alterado. construção errada. Exatamente. É o que eu estou falando, as pessoas estão construindo pensamentos. E aí a gente vai pegando esses pensamentos, porque a gente quer, né, que tudo termine em ladeira, né? A gente quer o que é fácil, né? E a gente pega essas coisas, amados, mas isso não está certo. Porque a palavra do Senhor não mudou. E ele quem achou? 1 João 4:8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele é o amor. Ele é o princípio de todo o amor. E a gente tem outro texto que ele fala assim, que a gente só pode amar porque ele nos amou primeiro. Olha que coisa tremenda, amados, presta atenção nisso. A gente só tem condição de amar porque ele nos amou primeiro. Então nós não temos nada de amor senão por ele. Então, se o nosso amor está centrado em uma pessoa, a gente está criando uma distorção e a gente vai criando dependências. Por isso que a gente vê essas coisas assim. Eu achei interessante, eu estava ouvindo o Cláudio Duarte, né? E ele trazendo uma palavra assim, aí ele parou e falou assim: mães, cuidado com essa dependência dos filhos. O filho às vezes está com 37 anos. Ai, filhinho, vem aqui que eu vou fazer o que você gosta. Para! Que filhinho? Homem barbado já? Filhinho? Para! Então, essa relação, ela acaba tornando o centro da vida da pessoa. E quem que precisa estar no centro? Cristo. Ele é o centro. Então, o que é o amor estando de forma errada? Qual é o prejuízo que ele traz para as nossas vidas? Primeiro, essa pessoa ao qual a gente deposita todo o nosso amor vai nos decepcionar um dia. Percebe? E isso é fato. E o segundo é a gente passar a idolatrar essa pessoa. Terrível. Então a relação de amor, ela tem que estar baseada em alguém que não vai nunca nos decepcionar. E sabe quem é essa pessoa? Cristo Jesus. Nunca vai nos decepcionar. Por isso ele é o centro da nossa adoração. Amém. Amém. Mas vocês percebem que os louvores hoje estão mudando? Vocês percebem a letra? Porque antigamente você pega um louvor de Daniel, não, do Ademar de Campos, Gerson Ortega, né? Asaf. Era aquele cântico de adoração ao Senhor. Agora é uma situação, Senhor, eu quero te sentir, eu quero te tocar. Amados, em Deus a gente não se toca, porque Ele é Espírito. Por que a gente quer tocar? Porque a gente quer ter um relacionamento de intimidade. Que o Senhor exige de nós, que o verdadeiro adorador o adore em espírito e em verdade. E uma vez que o meu anseio por amor, ele está saciado em Deus, então aí eu posso deixar fluir o meu amor pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pela minha esposa, por quem quer que seja. Mas o caminho é Cristo. Amém. E esse amor flui dessa relação.
Eu achei aqui, é 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso que a gente se capacita a amar. Então, como eu disse, a primeira atitude que nos impede de seguir Jesus é não centrar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. E quando a gente não centra a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, aonde a gente está centrando? Porque em alguma pessoa nós estamos centrando. Vocês concordam? Muitas vezes eu percebo assim, né? E me policio nisso, de eu estar focado. Aí até às vezes a Daniela chega para mim e fala assim, não, mas você não está demonstrando amor pelas nossas filhas, você não está demonstrando amor pela Bárbara, pela Bia, pela Maria. Eu falei, você não sabe como está meu coração. Você não está me vendo nas minhas madrugadas, eu e o Senhor. Eu oro por cada uma delas e clamo por cada um de vocês. Eu tenho o meu amor. Mas em primeiro eu vou acertar meu coração diante dele. Porque é ele que me capacita a amar. É ele que me capacita a amar. Amados, isso é muito importante, a gente entender isso. Porque ao ler esse verso, a gente encontra casos em que Jesus está afirmando que alguém não pode ser discípulo. A gente não pode desconsiderar isso, ele está sendo muito enfático aqui. Há uma condição que nos impede. Então nós precisamos estar atentos, amados. Como está o nosso coração? Como que está a minha vida de consagração? A minha vida de dedicação ao Senhor? Para mim, essa afirmativa de Jesus, ela é forte. E quebra os conceitos dessa forma que estão tentando ensinar uma forma moderna de adorar Jesus. Porque coloca Jesus como mais um. E Jesus, ele é único. Ele é o único, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele não é mais um, ele é o único. Então a gente precisa aprender a centrar o nosso amor. E no verso 26 a gente vê que se uma pessoa não prioriza corretamente a minha vida de dedicação ao Senhor, eu não posso seguir a Jesus. Por isso que aí a gente continua, né, lá mais para frente, no capítulo 24, né, que Jesus começa a explicar, né, e ele fala assim, mas Senhor, expulsávamos demônios em seu nome, falávamos em língua, fazíamos isso, e o que ele falou? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, se há iniquidade, é porque é um amor que está vivendo o quê? Podemos pensar um pouquinho juntos? Vocês me permitem ou não? Vocês concordam que 1 Coríntios 13 é a máxima do amor? Sim ou não? Ou alguém não concorda? Sim? Posso fazer a pergunta então? Então me explica por que tem ciúmes. Eu quero entender. Porque o texto lá fala que o amor não arde. Então por que tem ciúmes? Eu estou citando um, poderia citar mais. Me entenderam? Por que não há perdão? Se o amor, a máxima do amor é o perdão. Então qual é esse amor que a gente tem aprendido? Vocês conseguem agora? Por que Jesus está sendo enfático aqui? Porque vai chegar um momento, nós vamos se encontrar com Ele. E minha oração é que cada um de nós, quando nos encontrarmos com Ele, Ele fale assim, vinde a mim, benditos de meu Pai. Amém. Toma a tua coroa, que eu guardei. Olha que coisa linda, hein? Mas tem ainda uma segunda parte. Então a primeira é a gente direcionar errado o amor.
A segunda atitude que nos impede de seguir Jesus está no verso 27. Que ele diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tem uma versão que fala assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Tem essa versão aí? Então a expressão carregar a cruz ou tomar a cruz, ela tem sido ensinada com uma certa incoerência. E tudo aquilo que é ensinado várias vezes e de forma incorreta se torna uma conceito, uma verdade. Então, a gente precisa entender, e aqui começando com a primeira forma errada que as pessoas citam, né, que é a mais comum que as pessoas citam erradamente, é que a cruz aqui é sofrimento. Jesus não está falando de sofrimento aqui. Porque ele disse assim: aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, e eu vos aliviarei. O Senhor não quer que a gente carregue a cruz com sofrimento. Então essa primeira interpretação errada de carregar a cruz. E outros ainda associam a cruz a uma doença. Também não. Porque Jesus não quer que nenhum de nós transformar uma enfermidade numa cruz na nossa vida. Porque essas explicações distorcem o verdadeiro sentido da cruz. A cruz, ela é um instrumento que visava anunciar, presta atenção, a cruz era um instrumento que anunciava que alguém cometeu um crime. E o indivíduo estava sendo punido. Por isso que Jesus se fez anátema. Maldito, foi pendurado no madeiro, que era um símbolo de crime cometido. Porque ali em Jesus todo o nosso pecado foi pregado nele. Né? Por que tem muita gente que tem dificuldade de assistir aquele filme, né? Quando a pessoa está pregando aquele prego, né? Acho que é 30 polegadas, né? Tá! Aí junto os dois pezinhos dele assim, eu fico imaginando que dor terrível, né? Porque uma unha encravada a gente já não aguenta, né? Imagina um cravo, né? Desse tamanho. Amados, carregar a cruz está mais ligado a permitir que a nossa culpa seja conhecida do que um sofrimento em si. Porque a cruz proclama o meu erro, a minha condição pecaminosa. Por isso que a gente não pode anular arrependimento, fé e batismo. Entendeu, filho? A pessoa precisa ter consciência da condição dela pecaminosa. Eu preciso confessar Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, para que o peso do madeiro Porque se a gente parar ainda em querer insistir acerca que é um sofrimento, o sofrimento pode ocorrer por vários motivos. Vários motivos. Às vezes a gente não quer que aconteça uma coisa e acontece. Deus não está punindo a gente. É um acontecimento. E isso nos causa sofrimento. Às vezes a gente comete uma coisa errada, a gente erra e vai nos custar sofrimento. Isso não é carregar a cruz, amados. A gente está pagando o erro das nossas escolhas. A ideia de sofrimento está mais ligada às indulgências que o nosso querido, Martinho Lutero, porque uma da primeira condição, eu não sei se eu anotei aqui,
Mas aqui, ó. Na primeira das 95 teses que Martinho Lutero pregou na porta lá, ao qual ele servia, ele escreveu assim: toda a vida dos seus crentes na terra seja de contínuo arrependimento. Se eu não me arrependo, Cristo não faz parte da minha vida. O arrependimento é contínuo, porque todos pecaram e todos nós carecemos da graça do Senhor. E aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Então o nosso arrependimento é constante, contínuo, tremendo. Vale a pena, tem no Google. Vê lá qual que é a primeira das 95 teses de Lutero. Está aí. A fé em Jesus Cristo não pode ser desassociada de arrependimento. Se a gente não se arrepender dos nossos erros, amado, misericórdia. Isso é carregar a cruz. É ter consciência que eu preciso me arrepender. Constantemente. O arrependimento inclui necessariamente eu reconhecer os meus pecados. Ai de mim. Isaías, né? O João Alfredo iniciou citando Isaías, eu queria citar Isaías também. Isaías, quando chegou e o anjo levou e ele viu aonde ele estava, ele falou: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e moro no meio de pessoas. O que aconteceu? Um anjo foi lá, pegou a tenaz, pegou uma brasa do altar e veio e tocou. Nós precisamos ter essa consciência de arrependimento. Então, presta atenção, se a primeira atitude que Jesus está nos dizendo que impede de alguém seguir a Ele é amar mais alguma pessoa ou a própria vida do que a Deus, a segunda atitude que impede alguém de seguir Jesus é não reconhecer os nossos pecados e assumi-los. Nós precisamos nos libertar da síndrome de Adão. Porque as nossas crianças estão aprendendo com isso, amados. Vocês percebem isso ou não? A criança vai lá, apronta uma coisa. Você pergunta: quem fez isso? Não fui eu, foi fulano. Sempre está achando alguém para pôr a culpa. Amados, isso já quebra. Tomar a cruz é reconhecer: eu fiz errado, eu quebrei mamãe, eu peguei, eu fiz isso. Reconhecer os nossos erros. A gente precisa parar com essa mania de querer colocar a culpa em alguém. Reconhece os nossos erros. Isso é carregar a cruz. Então, carregar a cruz nos lembra que a nossa caminhada tem a ver com um morrer diário. E morrer para aquilo que nos afasta de Cristo. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem um inimigo ardiloso, asqueroso, mal cheiroso, que ele é expert em pegar nossas fraquezas. E ele vem sempre querendo nos dar uma desculpa. Só que essa desculpinha que ele lança pra gente quebra princípio. Amém? Amém. Estamos fracos, hein, Cleito? Só nós estamos nessa fé, né? Amém, queridos? Amém. Isso é sério, amados. Isso é sério. Uma das maneiras mais perversas na qual a gente pode fazer isso é fazer de conta que a gente não tem pecado. Ah, mas tá todo mundo fazendo. Ah, mas isso aí já mudou. Tem outra interpretação. Tem outra interpretação. Não é bem assim. Amados, assume o pecado. Assume o pecado. Amados, dar um bom testemunho é deixar claro como Paulo fala em Romanos. Que apesar de salvos, perdoados, a nossa luta contra o pecado não chegou ao fim. Eu quero fazer isso, mas eu não faço o que eu quero. Quem me livrará
do peso dessa morte. Se lembram do texto? Cristo Jesus. Toma a cruz. João, em 1 João 1, de 8 a 10, ele diz assim: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Isso é negar a cruz. Amém, queridos? E eu queria concluir. Porque tanto se a gente querer viver um amor, porque hoje eu percebo assim, às vezes a gente, quer viver um amor, mas um amor que é desassociado à graça de Deus. E da mesma forma, a gente negar pecado. Tem uma brincadeira que corre, que a mulher nunca está errada. Eu queria dizer para as irmãs especificamente agora: irmãs, cuidado. Cuidado. Porque o diabo mora na soberba. Quase nunca, né? Você saiu bem, né, Marília? Você saiu bem, gostei. É isso aí. Você gostou? Quase nunca, né? Temos esperança, Luizinho. Complemento. Temos esperança. Amém. Amados, é sério isso. E eu queria dizer para vocês que quando a gente nega tanto adorar o Pai, como não viver num contínuo arrependimento, a gente se coloca em 3 consequências, segundo João coloca aqui. A gente engana nós mesmos, a gente faz Deus mentiroso. Eu fiquei pensando nisso, Eu fiquei me imaginando na presença do Senhor, que a Bíblia fala que ninguém conseguiu ficar na presença, porque Moisés ele mandou virar de costas, Quer dizer, não ficou na presença. Mas vamos pensar, ali mesmo de costas, E ele pergunta assim: filho, você está falando que eu sou mentiroso? Mas a gente ouvir isso e não tremer, não ter temor. E a última consequência, a gente não tem a palavra de Deus em nós. Porque na palavra de Deus não tem confusão. Então a minha oração, pela minha vida e pela tua vida, é que a gente esteja sempre sensíveis ao mover do Espírito Santo. Glória a Deus, porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo como ajudador, como conselheiro. Ele está nos aconselhando, Ele está nos ajudando a reconhecer, confessar. E Ele nos... Amados, presta atenção. Romanos 8, 28 fala assim: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Olha, a gente tem um intercessor que fala a língua do Pai. E o Pai que conhece a nossa intenção e conhece o Espírito, ele responde. Que a gente possa estar sensíveis para aquilo que o Espírito Santo está falando nesses dias. Amém, amados? Cuidado. Cuidado com as distorções.
Até numa dessas madrugadas, eu não sei onde eu coloquei, né? Porque assim, Deus falou, eu estava vendo o texto de Sansão e Dalila. E ali, amados, a primeira distração, como é perigosa, né? Porque Dalila não era a inimiga de Sansão. Os inimigos de Sansão eram os filisteus. Dalila era uma distração. E ele foi brincando com a distração, até que chegou na hora. Perdeu a vida. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Amém. Obrigado porque a tua palavra nos inspira, a tua palavra nos mostra o caminho, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Senhor, permita que a gente esteja sempre atento, Senhor, às convenções que o mundo insiste, Senhor, insiste em querer mudar no nosso coração, na nossa mente, aliviar aquilo que o Senhor muitas vezes não está aliviando, Senhor. Perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossas... A gente quer acertar, Senhor, mas às vezes a gente acerta e erra o alvo, Senhor. Por isso nós queremos pedir a Ti, ó Espírito Santo, nos ajuda, nos capacita, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Amém, amados. Deus seja louvado.